Boa tarde a todos. Hoje, 30 de setembro de 2025, às 4h30, 16h30, a gente começa a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. É uma audiência que acontece por conta, sobretudo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela, no seu artigo 9º, inciso 4º, fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, no inciso 3º, do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, nós fizemos uma recentemente, em maio, agora estamos fazendo de setembro, que é referente ao segundo quadrimestre, e provavelmente a próxima será no ano que vem, do terceiro quadrimestre, em fevereiro. Então, qual que é a ideia aqui? Nós avaliarmos o desempenho, da Prefeitura em relação às suas metas fiscais. Boa tarde. Basicamente, o que nós vamos buscar entender aqui? Seria saber se a Prefeitura está gastando mais do que está arrecadando. Nós vamos ver como que está o aumento da sua dívida ao longo em relação ao primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre e em relação ao ano passado. Vamos falar um pouco também sobre o pessoal, gastos com despesas de pessoal, e o resultado primário, também vamos falar um pouco sobre isso também, sobre esse item também. Então, em linhas gerais, resumindo aqui os principais pontos aqui os aspectos a serem trabalhados nessa audiência. A nossa receita corrente líquida ajustada, para endividamento, fechou 302.915.461. Nossa dívida consolidada líquida está menos 20,11% da receita corrente líquida ajustada. Então, isso é um fator positivo, nesse caso está negativo, mas é um fator positivo, para a Prefeitura, significa que ela diminuiu, o seu endividamento. A receita corrente líquida ajustada em termos de pessoal, 294.354.465 milhões. Nós tivemos um gasto com pessoal no último quadrimestre de 43,02%, e o resultado primário, acima da linha, sem o nossa RPPS, 30.053.222. Só um dado aqui dos menos 20%, o total da disponibilidade de caixa, deduções, é maior que o valor da dívida consolidada. Então, esse menos 20 mostra que, apesar de nós termos algumas dívidas, nós temos caixa para supri-las. Queria agradecer também a presença do vereador, sempre presente aí Pode sentar aqui, tranquilo, acho que é até mais fácil conversar. O pessoal que está sentado aí, fica à vontade. Enfim, então, como eu estava falando, o nosso resultado desse segundo quadrimestre, mostra basicamente esses pontos. São resultados positivos. Então, vamos falar um pouquinho agora das receitas, do município. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Beleza. Então, nós classificamos as receitas em 3 tipos. Receita corrente, receita de capital e receita intra-orçamentária. A receita corrente, são tributos, que nós arrecadamos aqui no município, próprios, ou de transferência, como FPM, ICMS, IPTU, ISS, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida ativa, enfim, são usados para despesas correntes também. Receita de capital, vem da venda de bens e direitos, operação de crédito, que seria o empréstimo,
convênios, né, emendas que vêm para fazer obras, ou no caso aqui, né, quando a prefeitura vende, né, algum bem, né, entra como despesa de capital também, né. Vendemos, por exemplo, recentemente os carros, né, que não estão sendo mais usados, foram leiloados, né, ele entra como uma receita de capital também. E a receita intra-orçamentária, né, basicamente é a contrapartida de despesas intra-orçamentárias, né, para fins de consolidação das operações realizadas entre entidades da mesma esfera do governo, a fim de evitar dupla contagem de valores financeiros. É o caso aqui quando a gente recebe recursos e oriundos, por exemplo, da OMSS ou algo nesse sentido, né? Então, nós chamamos intra porque ela está entre os entes da organização, da prefeitura, né? Então, as categorias são receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e dedução para o Fundeb, né? Então, receita tributária, basicamente, nós tivemos aí no todo, né, de todas as nossas receitas correntes, estamos comparado, né, àquilo que nós tínhamos previsto, né, no começo na LOA, nós estamos com menos 1,65%, né, então, de certa forma, nossas receitas não estão superando as expectativas que nós esperávamos, e isso está chegando aí mais ou menos uma perda de 1,65%. Isso pode vir a melhorar no próximo quadrimestre? Sim, pode vir a melhorar no próximo quadrimestre. Dependendo aí, por exemplo, nós temos atualmente com a anistia de juros e multas, né, refis e tal, isso vai ajudar, de repente, a cobrir esse possível déficit aí. Nós tínhamos previsto, inicialmente, nesse dado momento do ano, né, nesse fechamento do segundo quadrimestre, 224 milhões, 541, e estamos realizando até o momento, eu falo até o fechamento de agosto, né, 220 milhões 839. Né, então, isso deu uma diferença de menos 1,65%. Nosso principal problema, se nós identificarmos ali, seria receita tributária, né? Provavelmente o nosso IPTU e ISS acabam não tendo aí algum tipo de déficit, né? Então, de 8,96%. Mas temos outras aqui que acaba também gerando esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui com outro dado. Então, basicamente, são esses, né? Então, receita tributária, que é, como eu falei, IPTU, ISS, assim por diante. Receita de contribuições, né? Seria COSIP, né? Que é denominação pública, por exemplo, resíduos sólidos, né? Nós temos ali a receita patrimonial, né? Que seria a venda, né? De bens, por exemplo, entraria como receita. Aluguéis também entraria aqui. Receita de serviços, né, que serviços que a prefeitura faz, né, no caso aí aluguéis, né, que ele possa fazer, taxa de sepultamento, né, coisas que são em cemitério, entraria aqui. Transferências correntes, né, as transferências correntes aqui, FPM, enfim, cota parte, né, do CMS, e outras receitas, né, correntes aí, que pode ser multas de trânsito, por exemplo. E dedução do Fundeb, tudo que chega, né, do FPM, do ICMS, ITR, PVA, nós temos que tirar 20% para o Fundeb, que aí a gente manda para o governo federal, né? Isso. Por categoria, então, operações de crédito ainda não foram realizadas nenhuma, né? Então, não está zerado ali. Na verdade, despesa de capital, né? Ainda não entraram também os convênios que nós adquirimos, né? Então, nós temos ali 3.823 e foi realizado 2.356, ou seja, menos 38% daquilo que nós tínhamos previsto de despesa de capital. A tendência é que no próximo quadrimestre isso melhore muito, né? Ainda mais com a liberação de verbas aí, do governo federal, estadual, para o município, né? Isso. Então, a entrada de recursos, né? Então, e
os intra-orçamentários aqui, né? Então, nós também estamos com um pequeno déficit aqui. Daquilo, eu falo déficit aqui, daquilo que nós tínhamos previsto na Lua, né? Então, só para vocês entenderem a parte da receita, nós temos ali 69,7% referente a transferências correntes, né? Seria esses FM, ICMS, PVA. Temos ali 22% que seriam as nossas receitas tributárias, né? ISS, IPTU, né? Taxas diversas aí. E os outros com menor porcentagem, né? E de capital, 92,4% são transferências de capital, né? De emendas, né? Que acabam entrando aí para o município. E alienação de bens entrou ali como 7,6%, que é o caso ali da venda de leilão, né, geralmente no nosso caso são móveis, são carros, né, equipamentos que podem ser leiloados aí. Enfim, material que nós chamamos de material permanente. Principais receitas do município, né, até o momento nós temos ali a cota parte do FPM indicando 25%, a outra maior cota parte do ICMS, 19%, Fundeb, 16%, IPVA, 7%, dívida ativa, 3%, IPTU, 9%, ITBI, 1%, ISS, 7%. Então, nós temos ali até o IPTU está passando nosso ISS nesse contexto aqui. A evolução das receitas, né, em relação aos anos anteriores. Então, a receita total em 23, batemos nesse mesmo período 202 milhões, arredondando, né? 2024, 231 milhões, e 2025 agora estamos batendo os 238 milhões. Né? Então, claro que a boa parte disso é referente a receitas correntes. Então, uma evolução, né, dessas receitas, de 23 para 24 houve um aumento de 14,38%, e de 24 para 25 teve aí um aumento de 3,26%. Então, se pega de 24 para 25, nós temos aí uma variação aí positiva, né, de aumento de receita de 3,26%. Aqui, tranquilo? Acho que boa, né? A despesa, né? A parte da despesa que nós também temos 3 tipos de classificação de despesa, né? Corrente, de capital e intra-orçamentária. Né? As despesas correntes são destinadas com gasto com pessoal, folha de pagamento, né? Juros da dívida, material de consumo, né? Aquilo que papel, né? Aquelas coisas que você compra ali no dia a dia. Serviços, encargos diversos, né? Manutenção de atividades e projetos. As despesas de capital são destinadas a investimentos, né? Obras, instalações, equipamentos, material permanente, então tudo aquilo que a gente acaba comprando, né? Adquirindo, né? Carros, quando se faz uma obra, né? Aquisições, concessão de empréstimo, amortização de dívidas, né? E a despesa intra-orçamentária é a contrapartida da receita intra-orçamentária para fins de consolidação das operações realizadas entre entidades pertencentes à mesma esfera do governo, seria aquilo que nós repassamos, por exemplo, para a OMSS. Então, categoria econômica, corrente, capital, intra-orçamentária e reserva de contingência, né? Nós temos a nossa previsão atualizada, né, que era de 371, né, dotação atualizada. Despesa empenhada até o momento, né, 228.412, aquilo que nós empenhamos para que fosse feito ali, né, um compromisso, né, que na gestão pública você empenha, e que realmente já foi feito, né, 191.890. Tá? E tem a reserva de contingência da OMSS, que não conta nesse caso aqui, de 15 milhões. Então, basicamente, nós temos aí uma situação clara aqui de quase muito parecido, né? Já teve situações piores aí do empenhado do liquidado, né? Então segue aí isso basicamente é que tem a coluna do pago, né? Então tem o liquidado é quando realmente tem lá a comprovação do fiscal do contrato, falou, ele fez, ou chegou a mercadoria. O pago quando entra na programação e com a nota fiscal atestada, né? Então, a grande questão é, até o final do ano, liquidar e pagar, tudo.
Então, quais são as maiores despesas da prefeitura em termos de unidade orçamentária? Não é orçamentária, não, temos por função. A educação é a que tem a maior despesa, né, aqui. Saúde, depois em segundo lugar. Aí depois vem previdência social, urbanismo, assistência social, administração, e aí vai reduzindo, né? Então você vê que a saúde, educação e demais secretarias, então só a saúde pega nosso ali 27% e a educação 31%. Né? Então nós estamos vendo que a educação hoje está passando a saúde, né, em termos aí de despesa. A aplicação da despesa, né, onde é aplicada a despesa corrente, aquele gasto com pessoal, acaba sendo ali praticamente o... Na verdade, assim, a gente tem um total geral da despesa ali, do liquidado, né, de 191.890.000. Desses, 173 milhões, né, estou arredondando os números aqui, ou seja, 90% é gasto com despesa corrente, né, que é o quê? Pessoal e encargos sociais, 51,74% disso, juros e encargos da dívida, que é 0,34%, e outras despesas correntes, que seria o que eu falei, material de consumo, né, e afins ali, 38%. Então você vê que a prefeitura ela gasta massivamente com despesa corrente, por isso a importância de ter despesa de capital, emendas para obras e outros tipos de compra. E a despesa de capital, né, que é uma percentagem menor aí, acaba aí uma parte para investimentos, né, e uma parte para amortização de dívida, né, que são empréstimos que ocorreram em gestões anteriores. Então, despesa intra-orçamentária seria aquilo que nós temos que ter, acabamos por repassar para a nossa OMSS. Então, comparativo com despesas liquidadas dos anos anteriores no mesmo período. 23 nós estávamos 181, 24 198 e 25, né, baixamos aí para 191. Isso mostra, né, de certa forma, que está tendo aí uma redução, né, de despesas, né? Então você tem ali de 23 para 24 um aumento de despesas liquidadas de 9,15%. E de 24 para 25, uma diminuição de menos 3,33%. Que quer dizer, na prática, que a despesa está sendo... nós estamos economizando. Isso, exatamente. Né? Segurar o freio de mão, não está sendo feito as despesas. Não é que está sendo empenhado e não está sendo liquidado. Não, as duas coisas. Não está sendo empenhado e, consequentemente, por não ser empenhado, você acaba economizando ali. Então, a redução de gastos, né, o governo ele tem melhorado, né, a sua qualidade dos gastos. Esse é o ponto. Né? Então, houve uma redução aí de menos 3,33%. Então, vamos fazer agora um comparativo entre receita e despesa. Né? Então, você tem ali, por exemplo, o comparativo de receita realizada, né, no total de 238 até o momento, né, e despesa liquidada 191. Né? Então, isso está gerando para nós um superávit, né, de 46 milhões, né, quase 47 milhões aí, no orçamento. Né? Então, o grande ponto é que o que mostra nessa relação de receita e despesa é que a prefeitura, de certa forma, ela tem diminuído os seus gastos. Né? O empenhado aqui, deixa eu ver quanto que era o empenhado aqui. O empenhado, 228, isso. Dá uns 10 milhões. É que tudo que empenha não necessariamente acaba acontecendo, né? Então a gente pega o liquidado porque é ali que o relatório, né, nos pede, aquilo que já foi feito. Né? O empenhado, às vezes, é uma obra que vai ser terminada só ano que vem e tal. Isso. Mas mesmo se você pegar, igual você falou, se você pega o empenhado, né, se terminasse o ano aqui ainda, nós teríamos uma diferença boa, né, de 10 milhões. Então, despesas receita e despesa por fonte. Né? Então, nós realizamos, veja, a diminuição maior está no Tesouro, né, fonte 1. Receita realizada 139, liquidada 109. Né? Então,
Os vínculos, as estaduais. Estadual, na verdade, você também não pode economizar muito, né? Porque ele vem para aquilo lá. Então, você não tem que fazer. Claro, você tem que economizar naquilo que é o razoável, né? Mas não é um negócio que você vai segurar, né? Dependendo da receita, até se você sobrar muito, no outro ano acaba vindo menos, né? Então, 44 para 36. A fonte 3 seriam os fundos, né? Envolve aqui 7 milhões, foi 6. Esse é o que acabou sendo mais usado, né? Da OMSS, 25 para 20. Federais, 21 para 17. Outras fontes de recurso, né, que são menores aqui, até teve um pouco maior aqui. O 6 aqui seria o... Hoje só temos uma classificação que seria do Sai Mulheres, né? Então tem bastante despesa liquidada ali, mas eles têm superávit, né, dos anos anteriores. E operação de crédito, nós temos, na verdade, uma rentabilidade ali, nem é uma operação de 8 mil, né? E as emendas parlamentares individuais, que saem como uma despesa liquidada de 1.545.000 e anterior. Na verdade, aqui, né, até das emendas parlamentares individuais, ela é computada como receita no Tesouro, né? Então, por isso que aqui está com um vazio aqui na frente, nesses dois itens do 008 e 098. Então, a comparação com os outros anos, você tem ali no segundo quadrimestre, né? 23, na mesma situação, nós tínhamos 202 para 181, 24, 231 para 198, e 2025 nós temos ali 238 para 191. O que mostra na prática? Que nós tivemos aí um aumento da receita de 3,26% e uma despesa diminuiu para menos 33%, comparado aos outros anos, né? Isso. Isso. Ele entra como receita. Só que assim, na hora quando emenda de vereador, aquelas emendas impositivas, ela é, na verdade, tesouro, fonte própria. Então, como receita, ela está como fonte 1. Como despesa, ela sai como fonte 8, porque a despesa ela tem que ser vinculada, né? Tá baixo. A pergunta é essa, tá baixo. Tá baixo. É de 5, né? 5 e pouco. Então, na verdade, sim. Agora a tendência, apesar que setembro agora teve bastante coisa, viu? Bastante coisa que saiu. Que, infelizmente, muita coisa acabou chegando também de outras fontes, né? De emendas, né? Mas esse caso específico, realmente, estamos só com um terço dele, né? Até menos, se for ver. Bem observado. Por isso a nossa luta ali. Mas, na verdade não é o prefeito segurando, não. É que, às vezes, acontece que alguns casos, por isso que precisa ser bem alinhado essa questão com os vereadores, eles picotam muito as emendas, né? Então, por exemplo, um vereador ele coloca 4 mil para aquilo, 5 mil para aquilo, 3 mil para aquilo. Você vai fazer um processo de dispensa de licitação, às vezes leva 2 meses, 1 mês, você tem que pegar orçamento, isso, aquilo, volta. Então, assim, até para o vereador, você picotar esses valores, acaba demorando mais até para aparecer, né? Então, o custo do processo para a prefeitura, por mais que está chegando um recurso de 4 mil para comprar algum item, ele poderia ser um valor maior, né? E esse valor maior surtir muito mais, sair muito mais rápido e ter muito mais foco da gestão pública. Por isso que é uma das nossas preocupações. Ter muita emenda com valor menor acaba gerando muito trabalho e pouco resultado, né? Para aquilo que precisa, né? Sim, sim. Eu não sei, é uma conversa mais do governo, fala assim, né? Para alinhar com vocês, enfim. Mas, em termos de custo para a prefeitura, tem um mínimo
É o ideal, as grandes prefeituras, elas têm esses mínimos, né, seja no valor ou seja no quantitativo de emendas. Então, as boas práticas mostram que, em termos de, para o vereador, ele vai ter o resultado dele mais rápido, né, se ele conseguir fazer esse mínimo. Hã? Útil também, porque às vezes com 4 mil, 5 mil, 10 mil, você não consegue. Às vezes o cara às vezes tem até inviabilidade técnica, porque muitas vezes o cara coloca lá 10 mil. É o caso que aconteceu nos anos anteriores. O cara colocava 30 mil para fazer uma reforma numa sala tal, né? E no caso não dá aquele recurso, né? Então a prefeitura vai ter que dar inviabilidade técnica, porque ela não pode também colocar muito acima naquele recurso, no caso específico, né? Tem isso também. O cara quer mandar, às vezes, para uma entidade, a entidade não está regularizada, já era. Né? Perde. Né? Eu falo assim, melhor coisa, porque você vai conseguir. Você pega aí o mandato vão ter aí, pelo menos o que entrou agora, 3 anos aí para mostrar aquilo, né? Se você juntar em coisas grandes, né, até é muito mais, porque às vezes você redistribui, às vezes o outro vereador também redistribui e acaba ninguém tendo e aí demora para sair também, acaba até sendo ruim para o vereador, né? Porque, pô, você mandou comigo, conversou comigo em dezembro de 25, os caras só conseguiram fazer em setembro de 26, né? Era só, acho que é fácil, é só fazer uma pintura ali, né? Então isso é uma coisa que precisa ser conversado mesmo, né? Mas não é o tema daqui, mas é algo que realmente preocupa. Sim, sim, preocupa. É uma preocupação do prefeito, realmente, esse ponto. Então, evolução da relação, né, dos resultados, né, de receita e despesa. Nós tivemos 23,20 milhões, 32 no 2024 e 25, 46. Né? Então, a relação aí 24, 25, o resultado aí teve um aumento de 43,14%, né, desse processo aí de despesa, receita e despesa. Receita corrente líquida, né? O que seria essa receita corrente líquida? É o somatório das receitas tributárias, das contribuições, patrimonial, industrial, agropecuário, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Então, tudo aquilo que a gente acaba entrando de receita, só que aí nós vamos deduzir isso, né? Como que nós deduzimos isso, né? A contribuição dos servidores, né, para o custeio aí da OMSS, as receitas que vêm de compensação financeira, né, entre os regimes de previdência, e os valores, os 20% que a gente retém do Fundeb. Então, a gente tira esses valores para a gente colocar aí a receita corrente líquida. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, nos 11 meses anteriores também. Então, não é no ano, é nos últimos 11 meses. Né? Então, a gente pega o mês mais 11 anterior. Esse é o cálculo que se faz dentro da contabilidade pública. Né? Então, serve como base para despesa com pessoal, para dívida consolidada. Então, aqueles valores para fazer, por exemplo, contratação de operação de crédito, para despesa com pessoal, tudo isso parte do ponto aqui da RCL. Quando que ela é ajustada? Né? Ela é ajustada da seguinte forma, né? Você faz as deduções conforme a lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo que entra, você acaba ajustando, porque alguns itens não são computados para algumas situações. Então, por exemplo, para limite de endividamento,
né, a Constituição Federal determina que as emendas individuais não integram a base de cálculo do RCL. Então, quando eu quero me endividar, assim, sendo bem claro, quando a gente quer precisa fazer alguma operação de crédito, enfim, na hora que eu vou considerar a minha RCL, eu vou considerar essa RCL sem as emendas. Por quê? Se eu considerar com as emendas, vai mostrar uma coisa irreal, né? Porque as emendas vêm um ano, no outro ano pode ser que não venha. E para o limite de despesa com pessoal, quando eu quero considerar a contratação, né, nós excluímos na base de cálculo as emendas também, as emendas de bancadas, as transferências para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Então, tudo isso também para tornar o orçamento mais real, a minha receita mais real. Porque se eu considerar isso e for adquirir uma dívida ou aumentar meu gasto, ele é irreal, né? Porque um ano eu tenho, no outro ano pode ser que eu não tenha. Então, só para a gente entender isso na ajustada. Nós temos ali até 31 de agosto uma receita corrente líquida total aí de 304.730, previsão. Uma transferência, aí que está. Nós tiramos aí as emendas individuais, né? 1.814.000. Tiramos também ali, então, por exemplo, para endividamento, né, para endividamento a gente pode considerar aqui o 302. Só que para despesa com pessoal a gente tem que tirar as emendas de bancada, que não tem no caso, né, e as transferências dos agentes comunitários, aí, que aí já é um valorzinho mais alto, esse a gente não pode considerar dentro da nossa despesa com pessoal, na RCL. Então a gente pega aí um cálculo ajustado de 294. Então, se eu quero adquirir uma operação de crédito, eu considero 302. Se eu quero aumentar, por exemplo, contratações, né, eu considero o despesa com pessoal 294. Tá? Então, como que está a nossa situação hoje com despesa com pessoal? Né? Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal mostra que nós temos 3 limites, né? O legal, que é 54%, o prudencial, que é 51,3%, e o de alerta, que é 48,6%. Né? Se nós passarmos os 54%, já era. Né? A prefeitura tem que bobear, tem que demitir os comissionados, né? Deixa de receber. Então, assim, é uma situação bem caótica. No nosso caso hoje, estamos batendo o 43,02%. Tá? Então, para nós batermos o limite, né, legal, o máximo ali, teríamos que estar com uma folha mais ou menos 158 milhões, que seria 54%. Nós temos hoje 126, né, 626.204, que bate 43,02% da nossa receita corrente líquida. Então, nós não estamos nem perto do limite de alerta. Não significa que tudo são flores, né? Uma coisa é a despesa com o pessoal, outra coisa é você ter recurso em caixa para pagar esse pessoal. Né? Então, são duas coisas que têm que ser consideradas aí. A despesa com o pessoal nos últimos anos. Veja que 23 nós estávamos com 45, 24 baixamos para 43 e 25 nós estamos até agora 43,02. Então, vem reduzindo. Né? E os gráficos acima mostram, né, o máximo, o prudencial e o de alerta. É que também acontece Não, envolve também uma situação importante ser colocada aqui, é a forma como nós pagamos a nossa taxa administrativa para o INSS. Nos anos anteriores, um dos pontos, ela entrava junto com a despesa da folha. Depois de alguns estudos, nós identificamos que a taxa administrativa para manutenção da OMSS, que nós fazemos todo ano, não deveria entrar na folha, tem que entrar num outro tipo de classificação. Isso ajudou muito, pelo menos aí uns R$2.600.000. Isso ajuda. Né? Também tem a questão de, realmente, a prefeitura não tem feito as contratações, mas não tem sido algo muito, assim,
Fora, é pontual, não está sendo fora da curva, né? Tanto é que aqui, no próximo slide, se não me engano, tem o número de pessoas. Veja no 21, 1834 e 25, 2101. Então, né? Então você vê ali até os estatutários, né? Não teve um grande. Então você tem ali os agentes políticos, os aposentados e pensionistas, cargos em comissão, estagiários, estatutários, procurador-geral e temporários, né? O que acontece, esses temporários deu uma baixada, né? Isso porque eles saíram de temporários e foram chamados pessoas do concurso público. Isso, né? Foram chamados pessoas do concurso público. Alguma dúvida aí? Olha, para aquilo que a prefeitura representa, até que eu acho que é um valor baixo, né, ter subido. Então, assim, variação foi muito pouco, né? De 21 para cá, você vê que houve um aumento aí, 21.834 para 25, 2.101, né? Enfim, ano passado 2.051 para esse ano, né? 2.101. Hã? Ó, tá aqui 12. Aqui na segunda linha. Foram chamados do concurso. Porque não pode, né, ficar com temporário se você tem pessoas no concurso para assumir. Né? Acredito eu, né, nesse caso. Né? Então, vamos falar do resultado primário. O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentais do município são compatíveis com a sua arrecadação. Ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias, sem considerar o endividamento. O resultado primário mostra se a gente está gastando mais do que deveria. Esse é o grande ponto. Então, ele vai mostrar se tem superávit ou se tem déficit. Né? Então, o resultado primário não envolve endividamento, ou seja, as receitas e despesas financeiras como empréstimos, juros, encargos da dívida ou pagamento da dívida não são consideradas. Então, a gente tira os endividamentos e vê o que a prefeitura está arrecadando, se está sendo suficiente para pagar aquilo que ela está gastando. Né? Então, o resultado primário nós temos aqui receitas primárias correntes, 206 milhões, as de capital, 2.356, um total de 208.837, né? Então, de receita. De despesa, nós vamos ter ali, somados ali o pago, o resto a pagar processados pago, o resto a pagar não processados pago. Uma somatória ali, não tem, dá 164 mais 7, 14, enfim. A diferença vai dar ali o resultado primário sem, né, o RPPS, de 30 milhões, ou seja, nós estamos positivos 30 milhões naquilo que nós temos de receita e despesa. A meta que nós tínhamos ano passado era menos 24 milhões, então nós imaginávamos com o orçamento do ano passado que nós fecharíamos o segundo quadrimestre deficitário em menos 24 milhões. Né? Então, isso mostra que a prefeitura, além dela não estar deficitária, ela recuperou 30 milhões aí nesses últimos 2 quadrimestres. Tá? Isso quer dizer que ela está com uma situação fiscal boa. Né? Então, ela está gastando menos do que ela está arrecadando. Né? Esse é o grande ponto. A dívida consolidada líquida, né, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total da dívida imobiliária, contratual, precatórios, né, enfim, tudo que vai ser incluído aqui da dívida do município. Tá? Então, nosso estoque da dívida tem diminuído, né, ao longo dos anos. 23 era 6,43% do nosso RCL,
né, que é aquele de 302 milhões. Na época não era 302, mas enfim. 2024, 6,01, e esse ano baixamos para 5,57, ou seja, nosso estoque da dívida ela acaba ali saindo, né, do ano passado para esse ano, houve uma baixa, na verdade houve um aumento de 100 mil, né, mas isso é considerado dentro do contexto, é baixo, né, 16 milhões. Então, nós somando a nossa dívida consolidada, nós temos aí o valor de 16 milhões, de 302 milhões, isso equivale a 5,57%. Tá? Então, o que são essas dívidas? São precatórios, são outros empréstimos, né, e outras coisas que nós temos que pagar aí ao longo do ano. Então, dívida consolidada líquida, né, dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixas, as aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Então, nós temos aqui uma dívida consolidada de 16 milhões, como mostrado anteriormente. Nós vamos deduzir dali nosso caixa, nossa disponibilidade de caixa que nós temos ali, né, de 77 milhões. Né? Então, nossa dívida líquida seria menos 60 milhões. O que isso quer dizer? O menos é algo positivo, significa que nós cobrimos os 16 e ainda sobra 60 milhões. Né? Então, para o endividamento, a RCL é 302, como mostrei anteriormente. Então, isso compromete menos 20,11% do nosso orçamento. Ou seja, esse índice ele vai até 120%. Então, basicamente, né, nós temos ali, para nós estarmos num limite máximo, teremos que ter ali uma dívida consolidada de 363 milhões. Ou seja, é bem baixo, né, comparado aí ao nosso que nós temos ali de disponibilidade de caixa. Então, tem até um comentário aqui, dívida consolidada líquida, quando negativa, significa que a disponibilidade de caixa mais haveres financeiros são superiores ao montante da dívida consolidada. Né? Então, o resultado nominal, aqui vai mostrar basicamente se nós estamos aumentando nossa dívida ao longo do período. Né? Deixa eu ver se tem algum item interessante aqui. Então, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Né? Então, nós comparamos, nós pegamos no bimestre, né, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Então, pegamos o bimestre anterior e vemos se aumentou ou não. Tá? E no exercício, nós fazemos isso uma comparação em dezembro de 24. Então, nós temos aqui um resultado nominal abaixo da linha. Né? Então, nós temos ali, em dezembro, fechamos com uma dívida fiscal líquida de menos 19 milhões. Né? Ou seja, já em dezembro nós não tínhamos uma dívida, né? Porque estava negativa. E fechamos agora o bimestre, né? E esse quadrimestre com menos 60 milhões, ou seja, temos uma disponibilidade de caixa de 60 milhões. Ele aumentou de 19 para 60. Né? Então, isso é uma diferença mais ou menos de A menos B ali de 41 milhões, né? Que nós temos ali de algo positivo. O que isso quer dizer? Que lá atrás, quando nós fizemos nossa LDO, nós colocamos que nós teríamos uma dívida de menos 16. Né? Teríamos uma meta fiscal ainda razoável. Né? Menos 16 ainda significa que não vai ser... não vai aumentar. Mas nós superamos isso, né, e fomos para 41. Né? Então, isso quer dizer que nós superamos a meta, né, além dos menos 16, para ainda subirmos 41 milhões aí de disponibilidade. Aí, né? Ou seja, nossa dívida não aumentou, né? Ela diminuiu. Então, só para vocês terem um gráfico aqui, nossa dívida consolidada em relação à disponibilidade de caixa, 23 era 15 para 39, 24 para 16, 48, e esse ano estamos com 16, né, para 77. Então, nós temos aumentado aí nosso caixa, basicamente seria isso. Então, comentário final, os resultados apresentados permitem concluir que as despesas com pessoal e dívida consolidada estão dentro das normas legais, evidenciando o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os detalhamentos, né, dos valores apresentados encontram-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, além de publicações oficiais realizadas no Diário Oficial Eletrônico no município e o site oficial da Prefeitura. O que basicamente a gente pode resumir que hoje a Prefeitura de Registro tem uma boa saúde fiscal, um índice de solvência bom, está gastando menos do que arrecadando, ou seja, está arrecadando mais do que gastando, né? Seguindo aí, né, as boas práticas de gestão, né, dentro das metas, superando, né, em muito, né, as nossas metas fiscais que nós tínhamos previsto com a LDO do ano passado. Tá? Quer algum complemento, alguma pergunta? Tudo ok? Então, beleza, acho que então tem mais alguma ação específica? Não? Tranquilo? Então, às 5h16, dia 30 de setembro de 2025, nós finalizamos nossa audiência do segundo quadrimestre de 2025. Obrigado à presença de todos, a participação dos vereadores, da diretora, né? Chefe. Eu confundo. E a próxima audiência, provavelmente semana que vem eu estou aqui, né? Mas enfim, ou para outro motivo. Obrigado aí, até mais.